excelências a colocarem-se em pé para assim entoarmos o hino e, a posterior, darmos sequência à nossa atividade. Mas esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Oímos o trabalho, homem novo. Honramos o passado, a nossa história. Construímos no trabalho, homem novo. Pátria unida, liberdade. Um só povo, uma só nação. Bom dia a todos. Esperamos que estejam todos a gozar de uma boa salubridade. Esperamos que o evento de hoje sirva para agregar em vossas excelências o máximo de conhecimento possível e que, ao sairmos desse anfiteatro, possamos servir a sociedade, sejamos capazes de contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa sociedade. Dizer que Angola não se faz já de cima, faz-se da base. Então é necessário que nós, a partir das pequenas iniciativas, dos pequenos feitos, consigamos melhorar alguma realidade que nós possamos vivenciar. Certo? Bem, gostaria de apresentar, sem mais delongas, a mesa de presídio. Então gostaria de chamar a compor aqui a nossa mesa o Dr. José Januário, presidente do Instituto Superior Politécnico de Maravilha, com uma forte salva de palmas. Muito obrigada, seja bem-vindo, doutor. Sejam todos muito bem-vindos, a vossa presença aqui é indispensável e motiva-nos a fazer mais isso. Então passemos seguidamente para o pronunciamento do presidente da Associação de Estudantes, que vai tomar aqui o lugar para proferir algumas palavras a respeito deste evento. Desejar boas-vindas a todos os participantes ao 5º Festival Cultural que o Instituto Superior Politécnico realiza. É uma das maiores atividades culturais que o nosso Instituto tem promovido anualmente, provindo de todo o distrito, trazem consigo calor e experiências que emanam a nossa cultura, hospitalidade e simpatia com que acolhem os participantes deste festival, o que expressa o espírito de solidariedade, irmandade e unidade que sempre caracterizou os cidadãos da nossa urbe. Minhas senhoras e meus senhores, a cultura é um instrumento de formação da consciência patriótica, de reforço da unidade nacional, da paz, da exaltação da angolanidade e da melhoria de qualidade de vida das populações africanas. É neste quadro que, para este ano, o 5º Festival decorre sobre o lema "O papel das universidades e entidades tradicionais na emancipação em Angola", um olhar na projeção externa dos valores éticos e morais. Olhando nesse aspecto, nos dá a consciência de que a cultura africana tem pairado em vários campos do saber. Desde a fundação deste magnífico instituto, tem-se realizado atividades que catapultam no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. E, de certa forma, a associação, a extensão universitária, tem efetuado um papel de melhor forma na execução das atividades outrora realizada pelo Instituto. Desde já desejamos um bom aproveitamento e bem-aja e enaltecer a cultura africana e, em particular, a cultura angolana. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Vamos agora ouvir o discurso de abertura pelo diretor-geral deste Instituto. Com todo respeito, Dr. José Januário. Uma salva de palmas. Caríssimo mestre Adriano António,
vice-presidente do Instituto Superior para a área científica, pós-graduação e extensão universitária, caríssima mestre Maria Júlia Nogueira, vice-presidente do ISPM para os assuntos académicos, estimado Dr. Tuca Manuel, meu querido colega, caro Soba Wale, caríssimo Dr. Júlio Sebastião, chefe do Departamento Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto, caro representante do Museu Nacional da Arqueologia, estimado estudante Nolasco dos Anjos, presidente da Associação de Estudantes, dignos representantes das associações de estudantes e demais instituições de ensino superior de Benguela e Lobito, caros professores, trabalhadores, não docentes, caríssimo professor Justo, aqui nosso assessor-geral, minhas senhoras e meus senhores. Deixa-me, Excelência, que primeiramente manifesto o meu preito agradecimento a todos presentes, à entidade promotora, na pessoa do Dr. Pedro Faustino, que não está presente por razões de agenda. Agradecimento também aos convidados, aos preletores, docentes e estudantes, por terem aceito estar aqui hoje testemunhando mais uma ação da nossa instituição, por sinal, o 5º Festival Cultural de Estudantes, e que vem se tornando já numa marca característica do nosso Instituto Superior Politécnico de Maravilha. Alguns nesta sala certamente já não se recordarão, mas foi no dia 10 de junho de 2022 que um evento igual ocorreu nesta sala com o lema 10 anos de Maravilha na construção da ciência, da investigação e da preservação dos valores. Neste ano, o do efetivo decênio do Instituto Superior Politécnico Maravilha, que foi comemorado em março deste ano, a importância que têm as autoridades tradicionais na preservação, defesa e transmissão dos valores da nossa cultura e como as universidades podem valorizar, promover, divulgar e reconstituir sentidos da nossa cultura nas suas mais variadas formas e expressões para instituir a nossa identidade enquanto povo, enquanto nação angolana e africana. Considero por isso terem sido muito felizes os membros desta comissão preparatória, chefiada pelo vice-presidente, o apoio pronto e vontade assumida dos estudantes, por quem peço uma salva de palmas em jeito de agradecimento e reconhecimento. Como podem notar, e longe de ser simples evocação ou desejo formal de cumprir calendário ou plano de atividades, este evento marca o compromisso desta instituição na transmissão de valores científicos, técnicos, mas também culturais e éticos, visando transformar os estudantes que aqui estudam em verdadeiros agentes do desenvolvimento nacional. Mas não é apenas isso. Este festival é também uma manifestação do entusiasmo e da criatividade dos estudantes do Instituto Superior Politécnico de Maravilha, na abordagem prática dos saberes culturais, enquanto expressão profunda do ser e estar dos povos que habitam a República de Angola, expressas na dança, na culinária, no artesanato, nos adereços coloridos, nos provérbios, nas línguas, na literatura, no teatro e no canto, mas também no falar, no sorrir e até na forma de andar. O conceito de cultura não é e nunca foi unânime. Geralmente tem-se em mente o conceito mais erudito, que levaria em conta apenas as artes, as manifestações culturais de prestígio em uma sociedade. Há quem defina a cultura como tudo aquilo que o ser humano produz, apreende, servindo de parâmetros para interagir entre si e também para apreender o mundo à sua volta, mas outros, porém, consideram a cultura como uma maneira de representar o mundo e de entendê-lo, ou, como afirmam alguns pós-estruturalistas, como um sistema de práticas mediadas pelas relações que se estabelecem dentro de uma sociedade, abarcando aquelas entre indivíduos e também entre indivíduos e instituições. Qualquer que seja a ideia ou concepção na qual se possa entender a cultura,
O que importa é que ela se afirme como guia de comportamentos em cada sociedade, determinando como nos vestimos, como nos comportamos em relação aos demais, como nos relacionamos com as crianças, com os nossos mais velhos, como falamos entre a família, como relacionamos-nos com os nossos professores, os nossos pais, como respeitamos e nos dirigimos aos nossos dirigentes. Enfim, como nos socializamos neste quadro em que o relativismo e a transculturalização, introduzidas para a interculturalidade e a globalização, se expõem quase a anular as nossas identidades nacionais. Mais do que ordenar, a seu modo, o mundo que assim circunscreve, a cultura nas suas várias expressões é também uma identidade e um escudo de defesa de um povo. Ou, como defende Hall e Schopenhauer, é a distância que cada indivíduo necessita do outro para não se ferir. No caso de Angola, e tal como gosto de referir, a sua cultura, apesar de tributária das etnias que constituíram no país há séculos, é também uma combinação de fortes influências culturais eurocristãs. Ou seja, no lento processo de formação da nação, registaram-se elementos culturais muito diversos, constelações que variam de região para região, que além de tornar a nossa sociedade uma realidade multicultural, também a enriquece e a torna forte, sobretudo se se reconhecer e se respeitar as diferenças próprias de cada indivíduo e aprendermos a ouvir-nos uns aos outros. O reconhecimento da diferença é o ponto de partida para que se possa conviver em harmonia, do ponto de vista humano e social. E esta é a chave para o desenvolvimento do nosso país. Não gostaria de terminar esta intervenção sem fazer menção ao tema feliz, escolhido para a mesa redonda e pela fina escolha dos preletores, que acredito saberão, face à experiência e conhecimento que possuem, transmitir importantes contribuições que moldarão os saberes e comportamentos dos estudantes e convidados aqui presentes. Oxalá que a realização deste festival ajude na construção dos alicerces desta nação gigantesca e multicultural que queremos que seja a nossa Angola, mas, sobretudo, ajude a educar a nossa juventude. Muito obrigado pela atenção. Exatamente como eu estava a dizer, nós é que agradecemos por este discurso de sabedoria e grande conhecimento e, sem dúvidas, este festival cultural vai contribuir para o nosso crescimento, para o engrandecimento da nossa cultura. Só por este discurso já conseguimos nos acentuar um pouquinho mais a respeito daquilo que nós vamos abordar hoje. E antes de passarmos para a próxima fase, eu gostaria de fazer aqui a publicidade deste livro aqui que será lançado logo após esta mesa redonda, de Florinda Ricardo, do Caminho de Ferro, Importância Histórica e Econômica do Caminho de Ferro de Benguela, seu contributo no desenvolvimento socioeconômico do corredor do Levito. Literatura também é cultura, doutores. Então, adquiram este livro logo após esta atividade e vamos saber um pouquinho mais da importância histórica do Caminho de Ferro de Benguela. Bem, passemos agora ao momento cultural. Vamos receber aqui um estudante ousado que vai mostrar um pouquinho dos seus dotes artísticos. Com uma salva de palmas, vamos receber o nosso caríssimo colega.
Então, gostaríamos de agradecer a presença dos doutores aqui. Gostaria que continuassem a incentivar-nos, porque o Instituto Maravilha precisa de cada um de vós. Muito obrigada pela vossa presença aqui, por comporem a nossa mesa de presídio. Muito obrigada, Dr. Januário, Dr. Adriano. Muito obrigada, caríssimo presidente da Associação do Lasco dos Anjos. E uma salva de palmas para segunda parte, aquilo que tem que ver propriamente com a nossa mesa redonda. Vamos falar sobre o papel das universidades e entidades tradicionais na emancipação da cultura em Angola. Um olhar na projeção externa dos valores éticos e morais. Gostaria de convidar e incentivar mesmo os colegas a pegarem um pouco de notas, porque de certeza que terão necessidade de apontar alguma coisa e mais vale um lápis curto do que uma memória falha, perdão. Então, gostaria de chamar para aqui, a compor a nossa mesa, o caríssimo moderador, Kelson Chavonga. A reflexão em torno dos nossos valores, aquilo que tem a ver com a nossa condição enquanto sujeito. E nessa medida, dizer, de facto, a mesa, tal como disse bem o nosso diretor, é uma mesa que está constituída por vozes autorizadas para falar de tão importante assunto, no caso do professor Tuca. Está também na mesa o professor Juca Mangenge, enquanto sociólogo, e o SOBA, em representação do SOBA Francisco, está cá o SOBA Wale, para efetivamente refletirmos sobre aquilo que, se não for por nós, ninguém fará. Dizer que nós vamos efetivamente falar sobre o papel das universidades e das autoridades tradicionais para a emancipação da cultura em Angola e, sobretudo, vamos fazer uma análise e termos como escopo a projeção internacional dos valores éticos e morais de Angola. Para dizer que este é um tema, tal como já disse, que se reveste de capital importância, não só porque Angola é um país que também é conhecido por sendo um mosaico cultural, onde nós encontramos aqui diversidades culturais, e nesta medida muitas questões se levantam em volta de como é que se deve articular isto. Esta pluralidade de valores, que muitas das vezes são antagónicos, noutras vezes são complementares, e nós temos aqui pessoas capazes para poder nos ajudar tecnicamente como é que se deve articular isso. No âmbito social, podemos olhar também para o âmbito jurídico, nos muitos conflitos que tem havido entre o direito consuetudinário e o direito positivo, tendo por base, por exemplo, que grande parte do que se ensina é numa matriz muito ocidentalizada e esquece muitas das vezes o costume, e nós temos sido alvo, vezes sem conta, de casos que, enquanto africanos, nós somos muito obrigados a fazer aquilo que Francis Fanon disse, utilizar as máscaras brancas quando nós somos pretos. Numa primeira fase. E à medida em que nós vamos tendo essa conversa agradável, vamos efetivamente depois atirar a bola em função dos vários assuntos que se vão levantar aqui. Eu vou começar com o professor Tuca. Professor Tuca, seja bem-vindo e tenha bondade. Ok, muito obrigado a todos. E obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado ao nosso moderador. Em primeiro lugar, quero saudar o Dr. José Januário, presidente desse instituto, e o seu corpo diretivo, a toda a massa estudantil desse instituto, por terem tido essa iniciativa. Quero saudar os meus colegas de painel e dizer que, de facto, eu aceitei o desafio porque complementa uma abordagem que eu já fiz aqui ultimamente sobre o papel das IES no crescimento econômico de Angola. Como complementa, e desta vez de forma específica, na interligação, na articulação com a autoridade tradicional para procurar a autonomia da cultura angolana ou a emancipação da cultura angolana. E isso chamou uma atenção para um fato. Quando a gente fala da emancipação de uma cultura, ou seja, da sua autonomia, e junto da universidade, aí estamos perante um grande dilema. O dilema qual é? É o facto de que a universidade
conduz pela pluriversidade, pela transnacionalidade da sua identidade cultural e logo há poucas possibilidades de o seu papel poder coligir com a autonomia das culturas. Exatamente por um simples facto de que é preciso que as próprias pessoas, o próprio sistema educativo se abra a esta possibilidade. Não só na dimensão do ensino, fundamentalmente na dimensão da investigação. É preciso que a investigação consiga ou seja premiada a ter-se a recolha oral. Estou a falar do caso concreto nosso de Angola, nós africanos, onde a escrita é subsequente à nossa existência, porque a própria historização da África, ou do mundo, aliás, já é preconceituosa. Dizem a fase pré-histórica. Quando a gente pergunta aos estudantes, o que é essa fase pré-histórica? A fase que não existiu a escrita. E então, os homens não existiam? E o que é a história? Não, a história narrativa da vida dos homens, não sei o que, sobre a face da Terra. Ok, tudo bem. Está narrado, mas não está escrito. Agora, existiu ou não existiu a humanidade? E nesta altura, a universidade tem um papel. A nossa universidade africana, a nossa universidade de Angola tem um papel para que exista esse casamento limpo que está expresso no tema. É preciso que, em primeira instância, o sistema acorde para o facto de autonomizar as mentes universitárias, no sentido de os universitários respeitarem a recolha oral como uma base irrepreensível para a reconstrução da nossa história, seja desde a vinda dos primeiros árabes que escreveram seus relatórios de comércio cá em África, seja dos europeus que chegaram até nós e introduziram as suas visões, as suas perspectivas, como até aos nossos dias. É preciso juntarmos isto e poder fazer uma reconstrução do conhecimento sobre nós, sob pena de, em nome da moral, que a moral já tem um caráter específico. E as pessoas falam de ética, que está aí. A ética é a racionalização da moral, ou seja, é o indicador de leitura da adequação das práticas, das escolhas das pessoas em relação aos padrões gerais dessa comunidade. Ou seja, nós estávamos guiados pelo costume. E no costume temos determinado tipo de valores, temos determinado tipo de normas que são preservados. E esses valores, quando são violados, nós dizemos que não há ética. Não há ética por quê? Porque não houve o respeito às normas. E essas normas que a universidade traz se compaginam com as nossas? É a questão que eu coloco. Eu ainda tenho dúvidas. Se as normas que a universidade traz compaginam-se com as nossas e se são capazes de nos libertar dessa máscara branca que Francis Fanon descreve, para nós restituirmos aquela máscara que somos nós e podermos dizer: essas são as nossas escolhas e com essas nossas escolhas nós podemos resolver os nossos problemas. Porque a cultura ajuda a resolver problemas. É por aí onde eu queria parar primeiro. Obrigado, professor Tuca. O professor Tuca, de facto, é muito interessante. Uma abordagem muito intelectualizada e eu gostava que o Dr. Juca agora apresentasse seus argumentos, olhando para aqueles pontos que concorda, naquilo que o Dr. Tuca acabou de dizer, e naqueles pontos que efetivamente não concorda e apresente a sua linha. Bem, antes de mais, queremos saudar a todos, muito bom dia e obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que cá estamos para podermos discutir um pouco sobre vários assuntos e desta vez é sobre o papel das universidades e das autoridades tradicionais na emancipação da cultura em Angola. Mas antes disto, bem, um reparo feito, parece que todos os anos, e o Maravilha está de parabéns, porque tem sempre este elemento, que é trazer ao debate num determinado período na sua escola. Discursos, quer na forma como preparamos o espaço, quer na forma como selecionamos os intervenientes, tem sempre a presença da autoridade tradicional,
E quando nós levantamos o debate da cultura, queremos sempre também trazer a ideia do elemento de alguns objetos culturais, aqueles que estão aqui expostos. E depois, ainda no nosso discurso, a gente traz sempre uma espécie de recuo ao passado. Quando queremos falar... Não, permita só. Quando queremos falar da cultura, depois temos que necessariamente viajar ao passado. Eu prestei muita atenção naquilo que foi a apresentação do diretor Januário, e buscou aí uma definição de cultura muito interessante, que é toda a produção humana. Toda a produção humana. Há alguns livros que dizem, né, que os lobos produzem covis, os pássaros produzem ninhos e os homens produzem cultura. Então, cultura é toda a produção humana, e às vezes o nosso discurso nos obriga só a ir para o passado, como se o passado é que é o cultural. Pegamos no elemento, na autoridade tradicional, como se ele fosse o representante da cultura, como se fosse a pessoa da cultura. Então, inicialmente, a minha reflexão vai em torno disso. Porque é que sempre quando discutimos culturas temos que viajar ao passado e temos que pegar sempre na autoridade tradicional para tal, quando na verdade a cultura é toda a produção humana, desde os blazers, os microfones, as garrafas d'água e tudo isso. Só queremos viajar nas danças, nos panos e essa coisa, e essa coisa toda. O meu medo nisso é a questão fico com a impressão da redução da dimensão cultural ao tradicional. Ou seja, como sabemos que a tradição é um dos elementos da cultura, e depois queremos pegar nas autoridades tradicionais outros elementos da tradição e queremos reduzir a cultura. Quanto mais reduzimos a cultura, mais reduzimos a grandeza da humanidade. Quanto mais reduzimos a cultura, mais reduzimos toda a abordagem que se pode fazer sobre ele, porque depois falamos de dança, esquecemos outros elementos, falamos de tipos de dança, esquecemos a dança no seu geral, que na verdade o elemento cultural é a dança, mas o tipo de dança pode ser um elemento tradicional e reduzimos a isso. E em torno disso, a abordagem que interessa-nos aqui apresentar é olhar para a questão do valor cultural. Por que eu preferia buscar o valor cultural e não exatamente o papel desse resgate do elemento tradicional? Por que eu ia buscar a questão de valores? Porque, na verdade, os valores, enquanto formas de ser ou agir de uma pessoa ou de uma coletividade, reconhece-se nele um ideal e faz com que as condutas sejam desejáveis. Então, se valor é tudo que é desejável, se valor é tudo que se reconhece algum respeito e é apreciável por uma comunidade, então começamos a compreender que o cultural é tudo aquilo que a humanidade projetou como apreciável, como normal e como aceitável. Então, toda a minha abordagem eu queria trazer em torno daquilo que é de facto cultural e não propriamente daquilo que é especificamente tradicional. É mais ou menos essa minha introdução. Nesse assunto não temos que necessariamente voltar, ok? Isso pode ser efetivamente a conjugação de um conjunto de produção humana que pode ser do passado ou local. E é nessa perspectiva que eu vou passar a palavra ao Soba Warling para analisar este ponto de vista que tem que ver com a importância cultural. É verdade que não temos que necessariamente voltar, ou seja, tem que se fazer essa combinação do que é anterior e o que é produzido hoje e quais seriam os desafios que o SOBA, enquanto autoridade, tem vivido, tem efetivamente passado. Eu estou aqui em representação do regedor municipal de Benguela, Francisco Domingo. Eu sou Soba Grinuário, responsável pela justiça tradicional a nível de Benguela. Agradecemos pelo convite, Vossa Excelência, Senhor Diretor Januário, primeiro pelo Dr. Tuca Manuel. Realmente a cultura, várias das vezes, a norma, aquela que é do direito consuetudinário, às vezes entra em choque com o direito positivo. E na abordagem do sociólogo Juca Magenge, ele levanta a questão, sempre que tratamos da cultura, o porquê das autoridades tradicionais. Eu penso que as autoridades tradicionais jogam um papel muito importante na preservação da cultura.
Se nós olharmos pela extensão do nosso país, se tirarmos só o exemplo de Benguela, a cultura está junto às comunidades. E a autoridade mais próxima das comunidades são as autoridades tradicionais, o SOBA. Vocês vejam, se olharmos para a nossa província, a nível dos municípios temos 2 tribunais. Temos o Tribunal do Lubito, no Tribunal do Lubito temos o Tribunal no Cubal. E o Xongoroi não tem, a Ganda não tem, o Balombo não tem. E as zonas recônditas. Mas essas zonas todas têm autoridades tradicionais. E onde há povo, há conflito. E há momentos em que, quando há conflito, para encontrar uma comuna que tem a polícia e a investigação, é preciso andar mais de 50 quilômetros. E quem está aflito precisa de justiça. Às vezes não tem valor para ir lá onde está o tribunal. Então, foi aquele momento que, a nível do país, levantou-se o presidente da República, estavam a reclamar que quase o número das autoridades tradicionais do país é muito elevado, quase uns 40 mil. Mas agora, depois de tanta discussão, nós tentamos ter uma experiência em que um SOBA tinha que ter uma extensão muito vasta a vários bairros. Mas muitas das vezes ele também é humano, às vezes não consegue. Hoje o próprio governo está orientado para nós colocarmos SOBA naqueles bairros que não tem SOBA. Como o Agostinho Neto, foi colocado agora um SOBA. Outros bairros que não tem SOBA. O SOBA é necessário no seio da comunidade. E onde está a comunidade, a presença do SOBA é indispensável. Por causa de conflito. Aquilo que não conseguir é que ele tem que enviar a 50 quilômetros onde vai encontrar a investigação. Depois enviar onde está o tribunal. Imagina quem está no Xongoroi, está na Anja, lá muito longe do próprio município do Xongoroi, tem problema, passa por Xongoroi, tem que ir encontrar um tribunal no Cubal. Mas onde está a autoridade tradicional? Então, a cultura opera no seio da comunidade. E a autoridade mais próxima da comunidade é o SOBA. E ele é um garante da preservação da própria cultura. Desde que esteja de acordo a Constituição e a lei, que não viole a norma positiva. Portanto, isso levanta várias discussões, mas essa é a razão porque a cultura não é só a tradição, pode ser o presente. Aquilo que temos que preservar, que é nosso, porque o Ocidente, quando invadiu a África, apagou quase a nossa cultura. Nós temos que fazer esse resgate. Nós precisamos debater isso. Nós estamos a viver numa época só em que o polígamo é o diabo e o indivíduo, homem, que quer ser mulher, é entendido na perspectiva dos direitos humanos, não é? Que ele escolheu e assim. E qual é o papel que as autoridades já fizeram para tentar amenizar este problema que nós temos, que nós estamos a viver recorrentemente? Mas se olhar pelo censo que realizaste em 2014, o número de mulheres é maior que o número de homens. E como é que vai se enquadrar isso? Se olhar para isso não é nossa cultura. A nossa cultura é nós, a África, é mesmo da poligamia. Se vais na Suazilândia, o rei, ele fez, o censo que se realizou, o número de mulheres é muito. O que o rei fez? O rei hoje pôs uma lei lá em que todo outro que tiver só uma mulher comete crime. Estou a bazar. Sim, só tem mais um minuto. Então, esta é a realidade da África. É a realidade da África porque nenhuma mulher vai gostar, vai viver nesse mundo sem deixar o seu descendente. Eu sei que o Sr. Tuca também na posição de sociólogo
percebe bem sobre o contributo dado por Boaventura de Sousa Santos, que tem a ver com a epistemologia do Sul. Nessa luta de contrários, e o mundo está cada vez mais próximo, e o Gil Matias certa vez disse que a globalização é comparada a uma feira de gastronomia, onde as melhores comidas são aquelas que mais são vendidas. E parece que nessa difusão das culturas, a cultura africana enquanto comida tem sido pouco difundida. E na lógica da epistemologia do Sul, há um perigo que se coloca em torno da preservação dos nossos valores. Na lógica intelectual e na lógica acadêmica, eu gostava de saber a posição do professor Tuca em relação a esse aspecto. Não for observada na sua dimensão de valores assimilados, particípio passado, e nos valores a assimilar, então estamos a dizer que não existe cultura, mas sim existe uma assimilação de valores acidentais. É um acidente. Qualquer circunstância pode ser considerada cultura. Não é isto. O que nós vamos discutir aqui é o fato de que há valores que nós já assimilamos, fazem parte do nosso processo civilizacional, e aqui posso dar exemplo dos modelos de universidade. Quando a gente fala modelo de universidade humboldtiano, ou um modelo idealista, veio de lá, do século XVII, do século XVI. É uma assimilação, e até hoje nós continuamos a transportar essa etiqueta alemã para as nossas universidades. Quando falamos do modelo elitista inglês, em que eram formadas as elites só nas universidades, estamos a transportar de lá. E isto é a cultura deles, que está a metamorfosear as nossas universidades em África, nós do Sul. Quando falamos do modelo produtivista americano, ou seja, as universidades ligadas ao processo produtivo, porque elas foram inventadas com base nas cooperativas produtivas, estamos a dizer, é uma cultura universitária. E a nossa cultura geral também observa essa dimensão de coisas que nós assimilamos, que nós partilhamos e vimos que dão sentido às nossas vidas. A partir da altura que dá sentido à nossa vida, validamos. A partir da altura que está validada, está incorporada. A estar incorporada na sociedade, então, ele faz parte do patrimônio cultural. É por esta razão que os sobas estão presentes. Por que os sobas estão presentes? Porque antes da chegada dos europeus, a nossa estrutura política estava configurada pelos Ulossoma nessa região dos Ovimbunos, pelos Mwenes na região dos Dundachó, pelos Ngana Mwene, Ngana Soba na região do Zambuno, e assim sucessivamente. É por esta razão que até hoje ninguém conseguiu substituir eles por outras instituições. E são essas instituições que hoje são o guardião daquela cultura assimilada. Há valores atuais que nós assimilamos desde o século XV. Esses valores podem ser preservados? São preservados. Fazem parte da cultura? Fazem parte da cultura. Mas, no entanto, há outros valores que, a fazer parte da cultura, têm sido um constrangimento para as sociedades do Sul. Fundamentalmente, o determinismo patrimonialista. O determinismo patrimonialista pressupõe deixar-se a dimensão comunitarista da existência. A solidariedade vertical é reduzida no Ocidente. A solidariedade vertical é muito presente cá em África. O que é a solidariedade vertical? A solidariedade vertical é a entrega, a aceitação àqueles que criaram este mundo. Ou seja, cada um de nós está aqui na Terra, serve o outro na horizontal, acreditando que existe um ente superior que está a supervisionar ele. Esta forma de aceitar o mundo é também cultura. E é diferente de nós em relação aos ocidentais. Os ocidentais, para eles, é o não, eu agora. E para nós, ainda é acreditar. Mas mesmo eles do agora, veem os exemplos que eu dei das universidades, continuam a nos induzir às circunstâncias como que se isso fosse imperioso para constituir as nossas sociedades. O professor Rui Moreira Carvalho já escreveu: as sociedades africanas na era colonial não eram, nem podiam ser genuinamente africanas. Por quê? Porque já tinham sido inoculadas pelo veneno ocidental. E quando nós nos tornamos independentes, segundo ele, nós, os tais quadros africanos, nos otorgamos a gerir instituições estranhas. É verdade.
estamos a gerir instituições estranhas para dar a entender que são essas que nos servem. Mas a quantidade de dificuldades que estamos a encontrar tem nos chamado a atenção que não estamos a resolver plenamente os problemas das nossas sociedades. Inclusive, há pessoas que conseguem dizer em público, não, essa pobreza é devido à preguiça das pessoas. Há pessoas que dizem isso. Isso fere comigo. Fere comigo por quê? Porque as soluções que estamos a encontrar estão a ser por via de instituições não respondentes a uma assimilação, a um aprendizado cultural das pessoas. As pessoas fazem as coisas que correspondem aos seus desafios, às suas necessidades e às suas perspectivas de vida. Há muita gente que diz, as infraestruturas públicas têm sido vandalizadas e querem dizer, não podem vandalizar. Não, vamos ainda perguntar, será que elas representam os problemas e as necessidades das pessoas para as quais essas coisas foram feitas? Este é o quadro real da reflexão. Por isso, quando se fala do papel da Universidade da Autoridade Tradicional, estamos a dizer que vamos articular o papel da Universidade e das autoridades tradicionais no sentido de mantermos aquela identidade que permite dar vazão aos nossos problemas. Não é uma questão só de folclore. É para nós sairmos daqui se há possibilidade de escrevermos coisas que ajudam os decisores políticos, os decisores empresariais a usarem no sentido de resolver problemas concretos. Porque estamos numa reflexão bem acadêmica, provavelmente, mas com uma tendência utilitarista. A tendência utilitarista é que a cultura deve resolver os problemas das pessoas. Como é que resolve? Ela resolve desde que seja compreendida. Se não for compreendida, não resolve. Dado pela Academia Brasileira, sobretudo das Letras e de Ciências Sociais, que abordam agora a possibilidade da descolonização do pensamento. Poxa, qual seria, por exemplo, enquanto acadêmico, numa análise técnica, como se deve fazer para mudar esse quadro? Porque, efetivamente, nós temos a independência política, pelo menos do ponto de vista político, mas ainda continuamos nas amarras dos modos operantes e modos viventes que a nós não diz muito respeito. Como mudar este quadro? Bem, vejamos uma coisa. Quando inicialmente eu faço as minhas interrogações do tradicional, do passado, esperava exatamente uma resposta do gênero do Dr. Tuca Manuel, e uma resposta bem dada. Para eu chegar onde queria, a sociologia traz uma especialidade, a etnossociologia, e uma das grandes reflexões da etnossociologia é exatamente compreender de que forma os elementos do passado, os elementos culturais e tradicionais do passado foram transportados ao presente e se estão conosco como estão por conta desta dinâmica social. De lá para trás, o que veio e se veio onde está, se está como. Bem, se buscarmos um bocadinho o passado, daí eu perguntava por que temos que buscar o passado. Se buscamos um bocadinho o passado, nós enquanto miúdos ouvimos nas escolas, as histórias da forma como se comunicavam, o fumo, ok? E hoje, nas nossas comunidades já modernas, como estamos a nos comunicar? Então depois a gente compreende que o elemento fundamental ali é a comunicação. A forma como faziam e como fazem, algo não se perdeu aí, é comunicar. Isso leva-nos à compreensão de quê? De que o comportamento social tem a sua base cultural também. Mas em contrapartida, o ator social, ao agir, não age em plena consciência de que isso é do passado. Eu apenas ajo porque fui instruído, fui educado para tal. Eu estou a fazer essa reflexão por quê? Vejamos uma coisa, falou-se aqui sobre a questão do soba, o papel do soba. O soba é esse elemento que existe desde a história. Mas esse termo soba, não quero substituir, mas o elemento sociológico que está por detrás disso é a questão da autoridade. Fala-se que o soba tem que estar lá próximo da comunidade, mas nós sabemos que existem comunidades que não têm soba. Não têm, mas têm autoridade. Parece que não é só a questão do soba estar presente, é a questão da autoridade estar presente. Se for um soba, melhor. Mas a autoridade tem que estar lá presente.
Porque depois temos a questão do elemento da ordem social. A ordem social ajuda no controle. O mais velho falou sobre a questão dos conflitos que tem havido nas comunidades. Ok. Mas esses conflitos, a própria sociologia vai dizer que os conflitos podem ser resolvidos por questões de controle social. O controle pode ser interno ou externo. O conjunto de valores que me vão colocar pode levar a um controle. Eu deixo de lutar porque na verdade fui educado a não lutar. Mesmo que o SOBA não esteja presente. Mesmo que o SOBA não esteja presente, eu fui educado a não lutar. Como poderia ter a lei que diz que quem vandalizar vai preso? Mesmo que o SOBA não esteja presente. Não estou a denegrir o papel do SOBA. Estou a dizer que, na verdade, a educação ou a estrutura social trouxe elementos que já enraizaram em nós, que mesmo que não se construa o discurso do passado, nós vamos nos comportar como tal. Vamos buscar aqui, por exemplo, fundamentos da cultura tradicional banto. Vamos pegar os elementos do fundamento da cultura tradicional banto. Um dos fundamentos sobre os quais se sentam os pilares da África é a comunidade. É a comunidade. Ninguém me disse, mas parece ser natural a forma como a gente age. A casa do vizinho onde tem óbito não precisa ter cadeiras suficientes para receber todos que vêm chorar comigo. Não precisa. Desde o momento em que nós ouvirmos o grito do óbito, o grito na comunidade, o grito de que o meu filho morreu é diferente do grito de que papá veio. É diferente. Por isso é que nós abrimos as portas e convidamos todos a chorarem conosco. Em poucos minutos, nesta cadeira onde tem o óbito, nessa casa onde tem o óbito, já aparecem cadeiras. Por quê? Porque dentro da comunidade, um dos valores que tem é participar na comunidade com o patrimônio. Por isso é que nós temos as condolências, por isso é que nós temos, cada um vai ajudar essa coisa, cada um traz, é participar com o patrimônio. Talvez eu vou discutir isso porque eu estou no meio de dois mais velhos. E eu não ouvi nem sentei no jango onde eles sentaram. Mas essa coisa chegou até a nós. Chegou até a nós. E acha que ainda é genuína? Aí está. Essa cultural ainda é genuína, as pessoas ainda se condoem, as pessoas ainda se solidarizam. Vamos compreender. Nos fundamentos da cultura tradicional banto, vai dizer que o primeiro elemento é a comunidade. E nós sabemos que em África, ou nós os angolanos, temos um elemento muito forte da comunidade. Ou seja, há valores que estão a desaparecer, por exemplo, o valor da vizinhança. Parece que hoje o vizinho já não pode mais bater meu filho. Mas era um valor, certo? Se eu me aperceber do vizinho que o meu filho errou, é a segunda surra, porque assim o vizinho já deu a primeira. São valores que vão desaparecendo. A comunidade é muito forte. A questão da palavra, por exemplo, a palavra banto. A palavra banto é outro elemento fundamental. A palavra dita tem o seu efeito. Não precisamos recuar na história para que quando a minha mãe me diga à minha irmã rebelde que sempre discute com ela, vais ver só se você não saiu do meu ventre. E aquilo não virá acontecer, e virá mesmo acontecer. Um elemento, o feitiço banto, não diria aquilo que a gente vai construindo sobre, do tipo, o Soba falou isso e vai acontecer. Uma espécie de controle social relativamente ao medo. Os sociólogos vão dizer o quê? Um dos elementos fundamentais, um dos elementos funcionais do feitiço é o medo que controla a sociedade. O que eu vou me dirigir para si, provavelmente somos da mesma geração, nem vou discutir isso com os mais velhos, mas acredito que deixaste de roubar, não só porque a Bíblia diz não roubarás, mas se por um dia te falaram que se você mexer nessa cana, vais mastigar e nunca vai acabar. Estão a perceber? Eu não sei se consigo me explicar o suficiente. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte: o comportamento cultural está em nós. O comportamento cultural faz parte dos fundamentos culturais, faz parte de nós. Mas nós não temos consciência de que precisamos necessariamente viajar ao passado. Eu não tenho a consciência de que no passado era tal como também. Falo Kimbundo ou Umbundo e eu desenvolvo um software de uma câmara como esta ou de um smartphone como este. Quem disse que as pessoas não vão estudar Umbundo? Se ele for bom, eu vou ter que estudar Umbundo porque quero operar com o smartphone. Mona mona wende mona mona wende alunganguma zambe wangi bana mona kamu valele me wono kana benyaba mengondo nya
temos a Bíblia de estudo, Bíblia legada, que está no valor de 2.000 kwanza. E por outra temos a Bíblia normal, que está no valor de 9.000 kwanza. E por outra, uma Bíblia pequena, que está no valor de 5.000. Valor de 10.000 kwanza. Quem quiser visitar esses livros, a biblioteca municipal. Muito obrigado, muito obrigado. Como sabem, na biblioteca do ISPM. ISPM, boa tarde! Posso? ISPM, boa tarde! Mas agora encontrei a garota mais linda, gostosa que achei. Ainda me entreguei, ainda meu amor eu dei, ainda me apaixonei. Não sei se é feitiço. Festival cultural, onde é bem-vindo criança. O sucesso do Maravilha não bateu nossas portas, entrou e sentou na sala. No me ves con troqueanos. Ella minha tia, a dama de nós, a macaba no gueto. Eu e tu depois da fofoca acabamos no gueto. Ela no gueto. Eu já não sou criança, chega de mentira também dessas confianças. Chega de mentira, eu já não sou criança. Já não sou criança, eu já não sou criança. Tá sempre ocupado, nunca tens tempo. Disse que vivia sem mãe nem pai, sentimentos na prisão, abre a porta do meu coração. Dizem que eu sou a esperança do dia do amanhã, mas eu vivo na rua e a maldade é minha irmã. Eu vejo na calçada e como a roupa rasgada, minha cor é vermelho. Eu quero voltar a navegar nessa wave. Eu quero voltar a deslizar nessa wave. Pra te deixar bem longe. Encosta só mais um pouco e vem colar o teu corpo no meu. Eu vou dar sempre mais um passo pra te deixar bem longe. Encosta só mais um pouco e vem colar o teu corpo no meu. Eu só viro na tua
isso um herói. Ele manifesta no cubico com a velha se estressa. Só gosta de arranjar com a Vanessa. Esse é o cheiro da banda. Vai a volta do carro Rosalina. Toda festa compra na cantina. É que eu te gosta da pracinha. Essa vez tá no vídeo. Ai, esse vai. Cheio. Olha o Nasta. Mete o Nasta. Toda